Oi, minhas bênçãos, tudo bem, meus amores? Bom, minha gente, já vamos começando aí esse vídeo. Eu tenho uma produção, pessoal, aí de coxinha, bolinha de queijo e empadas saltenhas, tá bom? Mas é, eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês a produção aí da semana, tá bom? Então, eu já comecei aí, meus amores, a tá colocando aí para rechear, né? Ali foi cebola e alho para rechear aí o nosso frango, né? Esse frango aí, pessoal, é o frango que depois eu vou dar liga para estar colocando aí na nossa máquina, né? De salgados. Então, pessoal, eu já recheei direitinho, né? Deixo ele ali sequinho, já bem temperadinho e já passo para a massa, né? Então, pessoal, a massa aí eu fiz, pessoal, quase 12 quilos, né? Que a gente fala aí de massa, porque são dois pacotes, tá bom? De farinha de trigo, e vai dar 3 quilos aí de massa, né? Então, meus amores, eu aí já tô dando ponto, ó, na massa, né? A máquina, né? Melhor dizendo, a panela mexedura. Eu tô usando aí, pessoal, essa panela mexedura, ela faz 5 quilos de massa, e eu tô gostando muito dessa panela, porque assim, pessoal, fazia na mão, né? Então é uma ajuda e tanto, né, para trabalhar assim com essa panela. Mesmo essa pequenininha, mas me ajuda muito, porque eu não preciso estar fazendo, né, pessoal, massa. Porque eu não consigo fazer, nem até 2 quilos para mim fica ruim para estar mexendo. É muito difícil, pessoal, mexer massa de salgado, tá bom? Então, depois que eu fiz ali as massas, né, eu já coloquei aí na mesa para abrir, né? Aí eu só coloquei, pessoal, os dois pacotes de farinha de trigo, né? E aí a gente fez aí esse tanto de massa, que é quase 6 quilos, né, de massa. Então aí, pessoal, depois aí eu vou deixar ele dar uma esfriadinha rapidinha e aí já começa a cortar. Eu nem espero esfriar totalmente, tá bom? E já começa a cortar, pessoal. Então eu faço esses cortes aí, ó, tá? Para ficar uns quadradinhos, tá bom? E aí depois eu vou cortar toda a massa, né, para tá colocando ali na vasilha para tá, pessoal, guardando, né? Até a hora de eu usar, tá bom? Então eu faço assim, ó. E aí depois eu faço eu fazendo esses quadradinhos, eu vou colocando na vasilha, olha só, tá? Eu faço assim, pessoal, para fica mais fácil, né, de estar trabalhando, porque aí, ó, você já vai pegando aí esses pedacinhos de massa, já vai colocando direto ali na máquina e não te atrapalha em nada, porque já tá tudo assim cortadinho, né? Então fica melhor, né, pessoal? A gente já vai se organizando assim, então é mais fácil para a gente estar trabalhando, tá bom? Aí depois que eu coloco, pessoal, essa massa toda nas vasilhas, eu cubro, tá? É importante você cobrir a sua massa, tá bom? E se você for fazer na mão, você deixa ela dar uma esfriadinha, um pouquinho só, tá bom? Deixa ela mornar e aí você vai sovar ela aí na mesa, tá certo? E aí depois que você vai tá guardando e cobrindo com um pano também para não ressecar a sua massa. No meu caso aí eu não sorro, pessoal, a massa porque ela vai para a máquina assim, tá vendo? E assim, a máquina já sova, tá bom? Ela já vai fazer o sovamento para você, né? Na máquina. Então não se preocupe quanto isso se der uma ressecada. Aí esse daí eu cortei assim, a outra, pessoal, eu já só abri, tá vendo? Na vasilha, porque às vezes quando eu tô na correria aqui que não tem espaço, eu boto na vasilha, abro, depois só corto e coloco ali na máquina, né? Para estar adiantando aí o processo, pessoal, na hora de fazer os salgados. E vocês sabem, meus amores, para quem trabalha aí com salgado, as salgadeiras aí é uma luta, né, pessoal? A gente que trabalha com salgado. Então, meus amores, eu comprei essa vasilhinha aí, pessoal, olha só que linda. Ela tem esses compartimentozinhos, ó, e ela veio com essas conchinhas. Aí eu comprei ela na casa aqui de R$ 6, pessoal. Eu moro aqui em Salvador, tá bom, meus amores, para vocês que não me conhecem. O vídeo, que estão assistindo até o vídeo pela primeira vez, tá bom? Então daqui a pouco eu converso com vocês melhor, pessoal. Então eu vou colocar aí agora o orégano, né? Porque eu gosto de dar uma, né, temperadinha aí no queijo, né? Esse aí é um queijo mussarela, pessoal. E aí eu vou dar uma, eu processei ele, pessoal, no próprio, no processador, tá? Não ralei não. E aí, ó, mistura aí direitinho. Não coloca muito, porque tem pessoas que não gostam, né? De orégano. Então coloca só para dar aquele gostinho ali. E aí, pessoal, ele não precisa, né? Para máquina, pessoal, não precisa você colocar aí requeijão, não, tá? Você vai colocar se você quiser. Porque o próprio queijo aí, ele já dá liga, né? Quando você começa a passar ali na máquina, tá bom?
E aí agora, pessoal, eu tô passando para o recheio de frango, já tá temperadinho. Já coloquei também aí, pessoal, os temperinhos. Eu gosto de trabalhar, pessoal, com temperos secos, tá? Eu fiz aí esse frango direitinho, não coloquei extrato de tomate, nada. Apenas cebola, alho, né, que eu temperei, coloquei no final os temperinhos verdes ali. Mas aí vai salsa, vai é, orégano, né? Esses temperinhos mineiros, né? Eu gosto de colocar, pessoal, porque dá um sabor ótimo à massa. E aí eu já comecei, pessoal, a colocar o recheio, que é o que eu comecei com o de queijo, né? Na máquina, tá? Então, assim, né? Eu não desmonto a máquina, pessoal, para fazer salgados. Aí, né? Eu vou seguindo, entendeu? Por exemplo, aí eu já comecei com o quê? Com o de queijo. E aí, depois que eu acabar o de queijo, já venho com o de frango. Então, depois que acaba ali o queijo, ó, que eu acabar de fazer todas as bolinhas de queijo, eu venho, coloco o frango, e aí o frango vai empurrar, entendeu? O recheio vai descer, e vai descer aquele restinho que tá de queijo ali na partezinha ali, pessoal, da máquina, né? Essa parte de alumínio. E aí pronto, é só você tirar, entendeu? E aí você vai começar a usar, e aí vai descer o recheio de frango, entendeu? Então aquele de queijo você já é, vai aproveitar ele sem estar melando de frango, tá bom? O restinho, né? Que ficou. E aí, pessoal, já coloquei também ali a massa, né? Mas primeiro a gente desce o recheio, tá bom? Então você vai deixar os botões todos ligados, vai ligar somente o botão do recheio e vai começar a descer, tá bom? O recheio. Então ele começa a descer, ó, e ele desce assim, tá vendo, pessoal? E aí pronto, desceu, você já está com o seu recheio ali prontinho para você estar começando a trabalhar. Aí você agora vai descer a massa, né? Aí, ó, já comecei a descer a massa, já botei aí a massa para descer, né? E ela começa, pessoal, a descer. Tá vendo? Eu tô mostrando para vocês melhor aí o recheio de frango, tá? E aí pronto, começou a descer a massa, pessoal, ali então, o cabeçote, né, pessoal, ele tá cheio. Né? Então ele tá cheio já de massa e de recheio. E aí a gente começa, pessoal, a trabalhar. Então, antes da gente, olha aí, tá vendo a massa descendo, pessoal? Então, minhas bênçãos, antes da gente começar a trabalhar a fazer os salgados, a gente tem que ver o tamanho do salgado primeiro, né? Qual é o tamanho que você vai querer. Eu vou deixar, pessoal, na descrição do vídeo aí, os parâmetros, tá? Que eu usei para fazer, tá bom? Lembrando para vocês, meus amores, que a máquina ela oscila, tá? Então, às vezes eu posso te dar um parâmetro e você fala, ah, não tá dando certo. Mas vai mexendo aí, pessoal. Olha aí, tá vendo? Eu deixei aí, pessoal, 16, porque eu faço salgado de 22 gramas. Então, quando eu começo a fazer ele vai saindo entre 21, entre 22 gramas, tá vendo? E fica bem recheadinho, pessoal, olha só. Então, vou deixar aí os parâmetros para vocês, tá certo? Eu tô correndo bastante aqui, pessoal, porque hoje eu tenho muita coisa para fazer, mas eu tô gravando né, editando esse vídeo para postar aí para vocês, porque eu tô postando mais, pessoal, postando mais short, tá? Porque eu não tô conseguindo gravar aqui para vocês. Mas daqui a pouco a gente conversa melhor, tá certo? E aí, ó, pessoal. Então as bolinhas de queijo já começam a gente a fazer. Então é muito bom, né, pessoal, trabalhar com a máquina de salgado. Ajuda a gente bastante, tá? Eu amo, pessoal, trabalhar com máquina. Depois que eu comprei, pessoal, a máquina de salgado, então, sabe, eu acho que é um bom investimento, tá? Máquina de salgado. Essa minha máquina aí, pessoal, ela é a, ela é a 5.0 da Interlaser, tá? É uma máquina, pessoal, muito boa, tá bom? É, é, o telefone aqui, pessoal, tá mandando uma mensagem, mas eu vou continuar aqui. Então, essa máquina, pessoal, ela é a 5.0 da Interlaser. Ela faz 5.000 salgados por hora. E é uma máquina muito boa, pessoal, para trabalhar, tá? É muito boa mesmo. Eu gosto de trabalhar com ela. Olha só, já passei aí já para fazer, pessoal, agora o frango, tá? E tá vendo que tá 22 gramas, tá vendo? Bem recheadinho. E aí pronto, eu já começo a fazer. E se eu tivesse outro tipo de salgado para fazer, seria rápido, né? Então, você às vezes você só precisa mudar o molde. Esse aí eu usei de queijo, o molde com um dedinho, né? E aí o de coxinha com dois dedos, né? Então só faz mudar isso, mais nada na máquina. E você só vai mudando aí o recheio, tá bom?
E aí você faz rápido, por isso que você consegue fazer bem rápido a sua produção aí de salgado, porque você só vai bulir na máquina para mudar os moldes, né? Que vai ser de bolinha, ou de queijo, ou de travesseirinho, né? Balãozinho, né? Ou vai fazer o quibe, então é muito bom, pessoal, trabalhar aí com essa máquina de salgado, tá bom? Então aí minhas bênçãos, depois dos salgados todos prontos, já comecei, pessoal, a empanar aí os meus salgados, tá certo? Aí eu coloquei numa vasilhinha menor, pessoal, mas eu gosto de trabalhar com a vasilha maior, tá? Para o salgado ficar bem imersozinho aí na água, tá certo? E aí depois que eu faço isso, ó, eu sacudo direitinho e aí eu vou para o empanamento, né? Que é colocando ali na farinha de rosca, tá bom? Pessoal, aí eu tenho, pessoal, nessa água, eu já tenho aí no canal, farinha de trigo, maisena e vinagre, tá? É muito bom, pessoal, essa receitinha, tá certo? Porque assim, pessoal, esse ligantezinho caseiro é ótimo, porque eu gostei de trabalhar com ele, né? Depois que eu comecei a fazer, o salgado fica mais crocante, né? Na hora que você frita, fica bem sequinho. Então, é maravilhoso, tá bom? Faz esse ligante aí, pessoal, porque ele é sucesso, viu? Realmente o salgado fica muito bom. E aí eu tô empanando, pessoal, os meus salgados aí com essa farinha. Quando eu comprei a máquina, pessoal, eu não conhecia, né, os produtos aí que eles indicavam, né, quando a gente comprava, e eles davam pra gente na compra, né, da máquina. Então veio farinha de trigo, veio farinha de quibe, veio essa farinha de rosca, veio ligante. Então, muito bons produtos, tá bom, pessoal? O ligante também muito bom. Mas o caseiro, como tá dando certo, eu prefiro fazer o caseiro. E essa farinha de trigo, pessoal, né, é muito boa. Essa farinha de rosca é muito boa, tá? A farinha de trigo também é muito boa, pessoal. Eu indico aí para vocês, pessoal, para vocês que estão começando aí com salgado, a usar a farinha de trigo de pastel, tá bom? Ela é muito boa, meus amores, para trabalhar com salgado. O salgado fica perfeito, maravilhoso, tá bom? E aí, pessoal, eu coloco aí nessa farinha, né? E aí a gente vai, né, empanando aí tudo direitinho. Eu gosto, pessoal, de usar ela porque além da cor que fica, né, o salgado, da crocância, eu, né, gosto muito de usar. Eu vejo muitas pessoas também falando que não gosta, mas, pessoal, eu me adaptei aqui com ela, né? E aí sempre, pessoal, eu tô comprando, né? Quando eu não, para eu usar outra farinha, né, que a gente compra no mercado, aí o salgado fica branco, né? Aí eu já não gosto, né? Da cor que fica. Então a gente usa, eu só uso se não tiver jeito. Mas né, enquanto assim eu puder estar comprando essa farinha, pessoal, eu vou comprar ela, tá bom? E aí a gente pode comprar em site, na Shopee, tá certo? E dá tudo certinho, tá bom? Então eu tô usando também, pessoal, essa peneirinha aí, ó. Eu gosto de incensar, né? Depois que eu coloco o salgado. E aí os salgados, para não cair farinha, ele fica aí, ó, sem nenhuma farinha. Eu já tenho uma economia, né? De farinha de rosca. Em vez de eu colocar, incensar na mão e colocar na vazia, eu coloco ali para descer toda a farinha. E aí os salgados, pessoal, todos prontinhos, tá vendo? Que lindeza, pessoal. Olha só, tá vendo como fica bonito? E ele fica assim mesmo, tá bom, pessoal? Amarelinho, né? Você pode pensar que é o vídeo, mas não é não. Ele fica assim, nessa cor. Maravilhoso, pessoal. Perfeito. Esses meus salgados realmente são muito gostosos. Tá? Os clientes estão sempre elogiando, graças a Deus. Eu tenho procurado fazer aqui o melhor, né, pessoal? Na minha cozinha de casa, tá bom? Então, tenho aqui, né, lutado, né, pessoal, pedindo a Deus direção, entendeu, pessoal? Mas graças a Deus, Deus tem me ajudado até aqui. O Senhor, pessoal, tem me ajudado. E eu tô aí, pessoal, na luta, tá bom? Eu gosto, né, pessoal, de estar trabalhando, tá ganhando meu dinheirinho ali, honestamente, tá pagando minhas contas. Eu acho que é muito bom, né, para o ser humano ele saber, sabe, pessoal, que ele pode trabalhar, que ele pode correr atrás do dele, né, sem precisar pegar nada de ninguém. Então é muito importante a honestidade, né? Eu acho que é uma obrigação na vida do ser humano ele ser uma pessoa honesta, tá bom? Ele querer ter o dele sem prejudicar ninguém. E aí, pessoal, eu fiz essa aí maiorzinha para mostrar para vocês, para vender aí de R$ 1, tá? Então, fica muito linda aí os salgados, né, pessoal? Na máquina, então eu indico para vocês, pessoal, uma máquina, tá? Eu acho que tem muita gente que tem medo, né, de ter máquina, mas a máquina, pessoal, ela, pessoal, uma mão na roda, ela é uma maravilha, ajuda demais a gente aí quando a gente tem muito salgado para fazer, né, encomendas de última hora, então ajuda muito, é muito bom, vale muito a pena. E aí, minhas bênçãos, comecei aí a fazer as empadas, né? Olha só, pessoal, que massa maravilhosa, tá?
Ó, lembrando, minhas vezes, que eu já tenho aí no canal, tá bom? Receitinha aí de empadas. E a massa tem que ficar assim, tá vendo? Sem rachadura, que é para você poder trabalhar direitinho aí fazendo as suas empadinhas. Eu fiz aí essa bolinha para vocês verem, tá vendo, minhas vezes? Ela faz a bolinha aí direitinho, então a massa muito boa. Eu tô usando aí, pessoal, a forminha, né, de festa, né, que é o tamanho festa. Ela é a número um, tá bom? É uma forminha de alumínio mesmo, pessoal, né, número um. E aí, pessoal, para você não, quando você for comprar, leva a forminha número 3, tá bom? E aí você vai ver que é o mesmo tamanho. Então você não vai errar aí o tamanho da sua empada, tá bom? Ela fica no mesmo tamanho. A forminha de número 2, tá vendo? Ela fica o mesmo tamanho, então não dá erro nenhum, olha só, tá vendo? É só tá colocando aí, você vê que tá no mesmo tamanhozinho. Então não dá erro quando você for comprar aí na sua, se for, né, comprar aí as forminhas de festa, né, para você fazer para o seu cliente, tá bom? Então, meus amores, depois aí que eu fiz essa massa, eu já comecei a preparar também aí o recheio, tá? E aí, meus amores, o recheio de frango, pessoal, tem várias formas de fazer, tá bom? Essa aí, pessoal, eu fiz o seguinte, fiz ali o recheio direitinho, né? Como vocês viram ali que eu mostrei do frango, entendeu? Eu só fiz aí o que? Dá a liga. E aí você pode colocar o requeijão e colocar, pessoal, creme de leite, tá? Aí, se eu quisesse colocar mais creme de leite, eu colocava. Só que aí tinha acabado o meu creme de leite e eu gosto dele mais cremoso, tá bom? Porque assim, você tem que deixar bem cremosinho, porque quando você vai assar a sua empada, pessoal, quando ela assar, ela vai ficar cremosa por dentro. E se o recheio estiver seco, ela vai ficar aquela empada seca por dentro. E a dica que eu dou aí para vocês também, pessoal, na hora da produção, é usar, pessoal, um saquinho, né, de confeitar com um pouquinho ou com o recheio dentro. E aí você vai colocando nas forminhas, é bem rápido. Você consegue aí rechear suas empadas tudo de vez, bem rapidinho e fica perfeito, tá bom, meus amores? Então essa dica que eu tô deixando para vocês para rechear suas empadas. E esse, meu amor, foi o vídeo, minhas bênçãos. Aí as empadas tudo prontinhas, já assadinhas, tá bom? E aí eu vou congelar para entregar, tá bom? Então um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.